Boa noite. Estamos iniciando mais uma aula do Programa de Educação Continuada da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Hoje, a aula está a cargo do serviço, do Hospital Vila da Serra, e eu vou passar então a palavra para a doutora Marcela Galinari para poder apresentar o caso clínico. Bom, pessoal, boa noite. Como a Ana falou, meu nome é Marcela. Eu sou residente do primeiro ano no Vila da Serra. E junto com a doutora Isabela Elias, a gente vai falar de um caso sobre instabilidade microsatélite no tumores de colo retal. No nosso caso, especificamente, num tumor de reto. Nossa paciente, ela tem 58 anos, ela é COG zero. Na sua história pregressa, o que a gente tem de relevante foi um adenocarcinoma de endométrio que ela tratou em 2019 com cirurgia. Naquela época, o anátomo patológico da peça também confirmou uma perda de expressão de PMS2 e MLH1. Era também um tumor com instabilidade microsatélite. Ela chegou a fazer pesquisa de síndrome de Lynch na época, que deu negativo. Além disso, ela também tem um hipotireoidismo de Hashimoto. Ano passado, em maio, ela foi fazer uma videocolonoscopia de rastreio e foi identificado nessa colonoscopia uma, uma lesão no reto, cerca de 8 centímetros da borda anal, que ocupava praticamente 50% da luz do reto, e era uma lesão bem típica, de maligna mesmo, sugestiva de maligna. O anátomo patológico confirmou se é um adenocarcinoma invasor, e a imunistoquímica, mostrou que era um tumor com instabilidade microsatélite, com perda de expressão, tanto de MLH1 quanto de PMS2. Ela foi para a propedêutica, né? Estendeu a propedêutica, fez uma tomografia de abdômen e tórax, que foi visto micronódulos pulmonares, e uma lesão parietal expansiva ali comprometendo a porção distal do sigmoide. E a ressonância de pelve mostrou 6 linfonodos suspeitos e classificou o tumor como um T4A-N2. Aqui a gente consegue ver a imagem mais nítida da colonoscopia que foi feita, aqui do ladinho. Foi optado então por fazer o tratamento com imunoterapia, justamente por se tratar de um tumor com instabilidade microsatélite. Em junho de 2024, ela iniciou com pembrolizumab 400 miligramas a cada 6 semanas. E aí a gente foi fazendo o acompanhamento dessa paciente, com exames de imagem. Então, 2 meses depois e 3 meses depois, ela repetiu as ressonâncias, que já mostraram gradualmente a redução do tumor, mostrando que tinha basicamente um componente fibrótico na região e não mostrava mais as imagens que antes tinham nos linfonodos. E aí a reclassificação foi de um T2N0. Em novembro, então, com 5 meses de tratamento, ela fez uma nova colonoscopia e na região onde anteriormente havia aquela lesão vegetante que ocupava 50% da luz do reto, agora a gente consegue ver basicamente uma região de cicatriz. E a biópsia também mostra que não tinha mais sinais do tumor, era somente uma região de cicatriz. Ela então repete essa colonoscopia em março desse ano, já com 9 meses de tratamento, e aí a gente consegue ver que aquela cicatriz está cada vez menor. Praticamente a gente não consegue ver nem aonde era o local do tumor anteriormente. Essa paciente, ela segue com o tratamento proposto, com pembrolizumab, ela encontra-se em remissão clínica completa até o momento, e a proposta, do pessoal da oncologia é manter ela com esse imunoterápico por volta de 2 anos, fazendo esse segmento de watch and wait com os exames de imagem, as colonoscopias seriadas. Mas no momento, até então, remissão clínica completa. E é isso. Muito obrigada, doutora Marcela, pela apresentação do caso. Então, agora eu vou passar a palavra para a doutora Isabela Elias para poder iniciar a discussão do caso. E hoje a discussão vai ser com o serviço da UFMG, representado pelo doutor Renato Campanati, e o serviço de Pouso Alegre, representado pelo doutor Carlos Amorim. Boa noite a todos.
Obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença de todos. Então, esse caso a gente levou para o Congresso Brasileiro de Coloprocto. Então, estamos chegando do Congresso, onde a gente apresentou primeiro esse caso. E é um caso de uma paciente minha, que a gente teve, a gente, né, tinha um tumor avançado já, mas um tumor localmente avançado e que a gente teve a oportunidade de fazer a imunoterapia porque era um tumor que tinha essa característica da instabilidade de microsatélites, que faz com que esses tumores sejam muito, com que a imunoterapia seja muito eficaz para esse tipo molecular específico de tumores. Então, a gente teve essa oportunidade e teve essa resposta espetacular ao imunoterápico. Então, a gente tinha uma paciente que inicialmente iria para químio, rádio e cirurgia, e agora a paciente está só recebendo a imunoterapia, praticamente sem efeitos colaterais, e está indo muito bem com resposta clínica completa. Então, vou fazer uma primeira pergunta aqui para o Renato, para o Carlos. Se vocês têm costume de fazer a pesquisa de instabilidade de microsatélites antes de propor de iniciar um tratamento para pacientes com tumores de cólon ou de reto. Eu não sei se o Carlos está aí. Alô, Renato, tô sim, obrigado, mas Ah, pode responder. nossa, fica à vontade, Carlos. Se você quiser falar primeiro, eu não tinha Tá. visto aqui, eu estou no celular. Bom, olha, eu tô até aqui impressionado com o resultado. Eu sinceramente, eu até confesso que em muitos casos a gente se precipita. Talvez não nesse caso aí eu acho que talvez a gente partiria aí para uma neoadjuvância, né? Porque tumor avançado é um tumor baixo. Então a gente começa a pensar em rever, né? Na verdade, eu vim mais nessa aula para aprender com a doutora Isabela, que é sempre um prazer, do que compartilhar minhas experiências mesmo, né? Mas recentemente mesmo eu tô até aguardando. Uma paciente chegou ontem num quadro parecido e, e eu fiz uma biópsia por colonoscopia, um tumor muito parecido mesmo, até com estadiamento também semelhante. E foi até uma iniciativa do oncologista. Eu me senti assim, eu me senti atrasado aí na questão, sabe? Mas não é rotina, não. Eu ainda não entrou na minha rotina fazer imunohistoquímica das biópsias, né? Talvez das peças cirúrgicas, com certeza, mas das biópsias eu vou ter que começar a me policiar melhor, não depender da opinião do oncologista, né? Já adiantar as coisas, né? Mas é isso. O Renato, você quer responder? Costuma fazer É, imunohistoquímica das biópsias? então, assim, primeiramente, boa noite a todos, obrigado pelo espaço também. E queria parabenizar a Isabela pela reconhecimento da área de atuação em oncogenética, que a gente Obrigada. teve teve essa mudança agora, recente no Congresso agora de semana passada, e a gente, e assim, quem já acompanha a Isabela há mais tempo sabe que isso é fruto de muito trabalho, de muito tempo, né, Isabela? Então, assim, é mais do que um reconhecimento e te parabenizar de novo, assim, agora publicamente. Tem uma outra coisa também que eu tenho que ser sincero com a Isabela, que eu também aprendi com ela, que eu acho que, se eu não me engano, é seu trabalho de mestrado ou de doutorado, sobre a análise de imunistoquímica em peça de biópsia de colonoscopia, né? É, E eu não tinha esse costume, e há alguns anos atrás eu vi sua aula e eu falei, poxa, realmente dá para a gente começar a pedir. Eventualmente, às vezes tem alguma questão de amostra que às vezes não consegue processar a imunistoquímica, mas é uma coisa que eu solicito de rotina em casos de tumores de reto, não faço pré-operatório ou pré-avaliação cirúrgica em caso de tumores de cólon, e pós-operatório de rotina. Eu represento aqui também uma residência de um sistema público e a gente tem que reconhecer que no HC, eu acredito que seja algo representativo de outros serviços, a gente tem uma restrição e uma dificuldade, às vezes, de obter a imunistoquímica
para as proteínas do gene de reparo num tempo hábil antes de um pré-operatório. E nas salas clínicas isso é impraticável de fazer, então é muito mais no sistema privado. Mas eu faço isso mais em função do reto, que é onde a gente tem alguns trabalhos. Aí eu queria já falar duas dúvidas. Primeira coisa, o que fazer no cólon? O cólon é igual ao reto. E a minha dúvida maior, que eu sempre que tenho alguma conversa sobre esse tema, eu falo, quanto tempo vai ficar esse pembrolizumab? O resto da vida, vão ser 2 anos, vai ser quantos anos? E a gente tem de vez em quando alguns pacientes que operam em regime de urgência. Eu tive a oportunidade de ajudar um colega, o paciente ficou com uma colostomia e ficou aquele problema. 2 anos de pembro, 2 anos de colostomia, o paciente volta e fala que quer fechar, o que vai acontecer? Aquela confusão. Então, de novo, só repassando algumas dúvidas. Talvez é uma resposta que a gente ainda não tenha, né, Renata? Porque os trabalhos são muito, muito novos, né? A proposta aqui da oncologia é por 2 anos, mas talvez a gente vai ter essa resposta melhor definida com o passar do tempo e com o avanço daquele estudo, né? Que está acontecendo já. E então eu não tenho essa resposta para te dar. Tenho a resposta que, para o nosso caso aqui e para o que tem sido feito, é a princípio por 2 anos. Mas a gente vai ver aí o que que vai acontecer. Né, a gente não tem como dar promessas, a gente não sabe o que que vai acontecer depois disso, mas realmente a gente tem visto essa resposta que é espetacular. E os estudos têm mostrado a mesma resposta nos tumores de cólon também, né? E como o Carlos falou, eu acho que a coloproctologia está realmente um pouco aquém, né? Um pouco mais atrasada que a oncologia. Né, eu participei do curso pré-congresso de oncologia de precisão. Todos que estavam ali dando aula eram oncologistas. Eu era a coloprocto e fui falar de instabilidade de microsatélites, mas eles estão bem à nossa frente, eles estão bem mais preocupados com isso, justamente pela possibilidade terapêutica do que a gente. Eu acho que a gente tem que incorporar isso. Isso já vem há muito tempo por causa da síndrome de Lynch, né? O rastreamento universal da síndrome de Lynch. Então, já tem desde 2012 que é recomendado fazer instabilidade de microsatélites ou imunistoquímica em todo tumor de cólon e de reto. E a gente não vê muitos coloproctologistas fazendo isso. Então a gente precisa. Bom, então até então era para pesquisa de síndrome de Lynch, por rastreamento de síndrome de Lynch. E hoje a gente está vendo que os oncologistas estão passando na nossa frente, eles não estão interessados em síndrome de Lynch, eles estão interessados na imunoterapia e eles estão fazendo de rotina para os pacientes que caem na mão deles, né? Então. Eu acho que a gente tem que começar a fazer de rotina mesmo. E eu acho que o melhor momento é o pré-operatório, justamente pelas possibilidades terapêuticas, não só por causa da imunoterapia, mas por causa do diagnóstico de síndrome de Lynch também, né? Pela uma possibilidade aí de fazer uma cirurgia largada, de fazer cirurgias redutoras de risco nas mulheres, né? Retirar os ovários, o útero, se ela já tiver na idade adequada e seguir esse paciente também em relação aos outros órgãos, outras manifestações e aos familiares, né, que podem também serem portadores da síndrome. Então, é uma coisa que a gente já está passando da hora de incorporar na rotina mesmo. Doutora Isabela, fiz residência na Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, e lá a gente não conseguia fazer imunistoquímica para todos os pacientes, mesmo de peça cirúrgica. Então, assim, quando o paciente ia para oncologia e daí eles precisavam, eles solicitavam. O que eles, a oncologia, o que eles orientavam para a gente é que quando a gente tivesse um tumor avançado, ou numa situação de obstrução ou de perfuração, a gente já solicitasse, porque aí a patologia ia também, de acordo, também ia conseguir acelerar isso, para poder, porque esses pacientes já eram
de um estadio mais avançado, e aí eles iriam precisar de quimioterapia, e aí a análise da imunistoquímica iria mais rápida e iria ajudar, né? Uhum. Aí, qual orientação assim que você passa pensando num cenário em que a gente não consegue a análise de imunistoquímica para todos os pacientes? Realmente tem coisas que a gente ainda não vai ter oportunidade de fazer, de oferecer para o paciente, né, dependendo do cenário que ele está. Essa imunoterapia mesmo para tumores de reto, a gente não consegue nem nos planos de saúde, né? A gente às vezes tem que usar de alguns artifícios aí, como foi feito no caso dessa paciente, para conseguir, porque teoricamente a gente não iria conseguir para essa paciente, que não é uma paciente metastática, né? Que é para onde já está liberado aqui no Brasil o uso da imunoterapia. E a gente não tenha. O exame da imunistoquímica é o mais barato, é o mais acessível, é o que está mais disponível. Se a gente não consegue fazer, a gente não vai ter mesmo como oferecer, nem no cenário metastático, a imunoterapia. E nem fazer. A gente pode até suspeitar do diagnóstico da síndrome de Lynch por história familiar, pela própria história do paciente, idade de acometimento, características histopatológicas do tumor, que a gente sabe que tem características muito peculiares, mas a gente não vai poder fazer o diagnóstico da deficiência do reparo, não vai poder fazer o diagnóstico da síndrome de Lynch e não vai ter como oferecer a imunoterapia, infelizmente. Então, não tem muito para onde correr nesses casos aí. Se possível, então, sempre solicitar a imunistoquímica tanto no pré-operatório quanto para as peças cirúrgicas. Exatamente. Né, como eu te disse, desde 2012 a gente já deveria estar fazendo isso, e pode ser feito tanto na biópsia da colonoscopia quanto na peça cirúrgica. Temos as vantagens de fazer na biópsia para a gente fazer esse diagnóstico pré-operatório. E mais atualmente a possibilidade da imunoterapia. Então, a gente deveria fazer isso para todos os tumores coloretais e de endométrio. O endométrio também deve ser pesquisado, fazer o rastreamento da síndrome de Lynch. Os oncologistas estão fazendo praticamente para todos os tumores no cenário metastático, para todos. Porque a imunoterapia ela é uma droga agnóstica, né? Então, não é só para tumor coloretal de endométrio. Para qualquer tumor que tiver instabilidade de microsatélites, que tiver deficiência do reparo do DNA, ou que for hipermutado, ele vai responder à imunoterapia, independente do órgão, do tecido de origem. Então, ela é uma droga agnóstica. Então, os oncologistas estão fazendo para praticamente todos os tumores, mesmo que a chance de encontrar um tumor com instabilidade seja menor em outros órgãos que não são do espectro da síndrome de Lynch, mesmo assim eles fazem. Tal o benefício, né, e a resposta desses tumores à imunoterapia. E outra Isabela, complicação. só mais uma perguntinha para Isabela. Aproveitar a Isabela, né? É, você sabe se existe alguma orientação dos patologistas sobre a coleta dessas biópsias, algum tipo de fixação que pode melhorar o desempenho da imunistoquímica, colher em frascos separados, ou mais fragmentos, ou algum Não, outro fixador? não, é biópsia normal, pode colocar no formol, não precisa de grande quantidade, é um exame muito simples e fácil de fazer, com uma sensibilidade muito alta, uma especificidade muito alta, lógico que não é 100%, mas são muito altas. E então não tem nenhuma maneira especial de coleta, não. No mesmo frasco, é o mesmo frasco que vai fazer a anatopatológico, vai fazer imunistoquímica? Mesmo frasco. Esse material, ok. Não precisa ser dois frascos separados, não. E sobre a peça cirúrgica, o pessoal solicita lá exame anatopatológico e em alguns lugares já faz a imunistoquímica.
Já faz de rotina, e alguns Já faz de laboratórios já rotina. oferecem de rotina. Já nos Alguns, entregam de rotina, né? isso. E alguns não entregam, aí teria que solicitar um outro papel, fazer outro papel solicitando a imunistoquímica, né? Você pode colocar no pedido, solicito o anátomo patológico e a imunistoquímica para as enzimas de reparo do DNA, que eles fazem os dois exames. E hoje eles estão fazendo HER2 e outros exames também. E alguns laboratórios até não fazem de rotina, mas mandam um recadinho sugerindo lá no final do anátomo patológico que a gente deveria ter pedido ou deveria pedir, né? Uhum. Tem mais alguma pergunta sobre o caso? Acho que talvez você vai comentar também, Isabela, mas tem alguma diferença do segmento em relação ao tratamento não operatório no paciente que faz o tratamento com imunoterapia frente ao nosso convencional de radioquímio? Porque a gente viu assim no caso mesmo, com 5 meses, né, um tempo longo, né, normalmente para reavaliação de reto, ainda tinha lesão residual, mas a gente acaba tendo uma tendência a esperar bastante, né, até porque essa imunoterapia é longa e a gente tem uma esperança muito grande dessa resposta pelos trabalhos, né, que a gente tem. Na verdade, a primeira colono que eu fiz, ela tinha feito uma dose de pembrolizumab. E a resposta já estava assim, espetacular, com uma dose de pembrolizumab. O que também não é comum, porque é comum primeiro você achar que o tumor piorou, porque ele fica mais edemaciado, mais inflamado. Então, existe uma falsa impressão de que não regrediu, que ele piorou. E isso acontece, na maioria das vezes, nas primeiras semanas, depois que ele começa a regredir. O acompanhamento a gente está extrapolando do watch and wait, né? E está fazendo bem de pertinho mesmo, porque é uma coisa muito nova. A gente não tem aquele protocolo que já está estabelecido no watch and wait. Mas temos feito as ressonâncias, colonoscopia com certa frequência, né? Acho que já fiz umas 4, tem um ano que ela está fazendo, já fiz umas 4 vezes. E a última, realmente, a gente custa achar a cicatriz. E na primeira ressonância de controle já mostrava, não tinha regressão total, mas já mostrava que era tecido amorfo, não celular. Então a resposta dela realmente foi impressionante. Ótimo, obrigado. Obrigada, então. E doutora Isabela, se puder compartilhar a sua tela para a gente, já já a gente vai começar a aula. Só, então, falando o que o doutor Renato falou, né? Para quem não foi no congresso, não está sabendo, a oncogenética foi oficialmente reconhecida como uma área de atuação médica pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira. E a doutora Isabela Elias foi reconhecida com certificado de atuação na área de oncogenética. Então, hoje a doutora Isabela Elias é coloproctologista e oncogeneticista. Ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologista e diretora de comunicação da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Vou passar então a palavra para ela poder apresentar a aula para a gente. E vocês estão vendo a minha tela? Sim, deu certinho. Estão vendo eu passar o slide? Está certinho? Sim. Então, realmente, agora a oncogenética é uma área de atuação, né? Para quem não sabia ainda, para quem não viu a notícia. 10 sociedades de especialidades fazem parte dessa área, podem adquirir essa área de atuação. Então,
As pessoas têm que ter um título de especialista dessas 10 sociedades, e aí depois vai poder ter o título da área de atuação de oncogenética, né? Então, isso foi recém-estabelecido, recém-reconhecido pela AMB, pelo Conselho Federal, e é com muita honra que eu fui, né, nomeada pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia para representar a nossa sociedade e para fazer parte desse comitê que vai, então, elaborar o primeiro edital que vai ser aberto o ano que vem para as primeiras pessoas começarem a se titular nessa área de atuação. E depois a gente vai ter também a criação de residências, né, que vão durar um ano, para que as pessoas possam se especializar e estarem aptas a fazer a prova para obtenção do título na área de atuação. Então, é com muita alegria, muita honra e muita responsabilidade, né, que eu tô dentro desse comitê representando a sociedade brasileira. E essa aula que eu vou dar hoje para vocês foi a aula que me foi pedido para dar nesse curso pré-congresso que eu participei, que eu contei para vocês, de oncologia de precisão. Então, a instabilidade de microsatélites, ela está, assim, muito em voga, né, com muita importância, principalmente por causa da oncologia de precisão e da imunoterapia. Mas a gente não pode falar de instabilidade de microsatélites sem falar de onde tudo começou, né? De onde a gente conheceu essa instabilidade de microsatélites, que foi pela síndrome de Lynch. Então, a síndrome de Lynch, que é aquela síndrome de predisposição hereditária a vários tipos de câncer, na verdade, ela é a síndrome de predisposição ao câncer mais comum que existe. Ela comete 1 para cada 300 indivíduos. Ela tem herança autossômica dominante, ela tem uma alta penetrância, né? Não é 100% de penetrância como a polipose adenomatosa familiar, mas essa penetrância chega a 80%. Quer dizer que os indivíduos portadores eles chegam a ter 80% de risco de desenvolver câncer ao longo da vida, e o maior risco é o câncer coloretal e o de endométrio. Então, a síndrome ela é responsável por 3% de todos os tumores coloretais e 6% por todos os tumores de endométrio. Mas ela também aumenta o risco de tumores de sistema nervoso central, pelve renal e ureter, vias biliares, estômago, duodeno e os adenomas e os adenocarcinomas sebáceos também. E ela é causada por uma variante patogênica, né, que é uma mutação, que atualmente a gente tem preferido usar esse termo de variante patogênica, em um dos genes de reparo do DNA, que são esses que eu coloquei ao lado, o MLH1, o MSH2, o MSH6 e o PMS2. Mas também deleções no gene EPCAM, que não é um gene de reparo. Quando isso acontece, esse gene ele está adjacente ao gene MSH2, e isso vai causar a hipermetilação do promotor do gene MSH2, e esse gene, então, vai ser silenciado. Então, apesar da gente não ter uma mutação, né, uma variante patogênica no MSH2, ele não vai funcionar porque ele está silenciado. E como o próprio nome diz, esses genes são responsáveis pela correção de erros de pareamento que acontecem naturalmente durante a replicação do DNA durante a divisão celular. E isso, então, vai causar tumores com uma deficiência do mecanismo de reparo do DNA, que a gente fala mismatch repair. E esses tumores, eles vão ter características tanto moleculares quanto histopatológicas muito peculiares. E uma dessas características é a instabilidade de microsatélites, que a gente inclusive chama de assinatura genética da síndrome de Lynch.
Então, o que é instabilidade de microsatélites? Primeiro, a gente precisa saber o que são microsatélites. Eles são sequências repetitivas de nucleotídeos que acontecem distribuídas pelo nosso genoma. E essas sequências podem ser de 1 a 6 nucleotídeos. Aqui eu desenhei aleatoriamente um microsatélite de dinucleotídeos. Então, a gente vê essa repetição do dinucleotídeo AT por várias vezes até a gente voltar com a sequência normal do DNA. E essas sequências repetitivas, esses microsatélites, eles são altamente suscetíveis a erros de pareamento durante a replicação do DNA. Então, por isso que quando a gente tem uma deficiência do reparo do DNA, a gente vai ter mutações nesses nucleotídeos. Então, a gente vai ter o encurtamento ou alargamento desses nucleotídeos, desses microsatélites. Então, é isso que a gente chama de instabilidade de microsatélites, são essas alterações dessas sequências repetitivas. Então, como eu disse, esses tumores têm algumas características. Eles são tumores hipermutados, né? Porque a gente tem a deficiência do reparo, então a gente vai ter muitas mutações, são tumores hipermutados, e essas mutações, elas vão produzir muitos neoantígenos. E essa quantidade muito grande de neoantígenos, eles são altamente imunogênicos, então isso vai causar um infiltrado linfocitário tumoral e peritumoral muito exuberante. Então, isso é uma característica desses tumores. Outra característica é que eles têm um prognóstico muito favorável. Quando a gente compara esses tumores com tumores esporádicos Isabela? Já já a doutora Isabela volta.